No exercício 2, item A, devemos confirmar que a integral de x seno de x dx é seno de x menos x cosseno de x mais uma constante qualquer, via diferenciação, ou seja, nós vamos derivar a resposta. Então, a derivada da resposta, que é seno de x menos x cosseno de x mais c, deve ser a função do integrando, ou seja, que está debaixo do símbolo de integração, que é x seno de x. Então, vamos derivar aí. A derivada do seno de x é o cosseno x, menos a derivada de x vezes cosseno de x, é um produto. Então, vou abrir um parênteses aqui. Vão ter duas parcelas. A primeira é x vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, mais o cosseno de x vezes a derivada de x, que é 1, mais a derivada da constante, né? Quando a derivada da constante é zero. Então, eu tenho cosseno de x. Agora, então, multiplicando por menos o que está dentro do parênteses, menos menos dá mais x seno de x, menos o cosseno de x, mais zero que não preciso escrever. E eu noto que eu posso cancelar cosseno com menos cosseno e fico com apenas x seno de x, que é justamente a função que aparece debaixo do símbolo da integral. Então, confirmamos a resposta do item A. Então, no item B, temos que confirmar que a integral de 1 sobre 1 menos x quadrado na 3 meios é x sobre raiz de 1 menos x quadrado mais qualquer constante de integração, via diferenciação, ou seja, vamos derivar a resposta derivada, então, da função x sobre raiz de 1 menos x2 mais c, deve ser a função que aparece debaixo do símbolo da integral, né? Que é 1 sobre 1 menos x quadrado na 3 meios. Então, vamos derivar essa função. Então, na primeira parcela, temos que usar a regra do quociente. Então, temos o quadrado da raiz quadrada de 1 menos x2, depois aparece a função raiz de 1 menos x2 vezes a derivada do numerador, que é x menos x, vezes a derivada do denominador, que é 1 sobre 2 raiz de 1 menos x2, vezes a derivada de menos x2, que é menos 2x, mais a derivada da constante, que é zero. Agora vamos simplificar algumas coisas ali. Esse 2 com esse 2 dá para cancelar, né? E a raiz quadrada ao quadrado, né, cancela, né? Fica apenas 1 sobre x2 no denominador. Então, o denominador é 1 menos x2. Aqui ainda tenho a raiz de 1 menos x quadrado, menos... Ainda dá para cancelar, multiplicar o x por x e o mais com menos dá mais, fica x quadrado sobre a raiz de 1 menos x2. Então vamos somar aí as frações no numerador, o denominador vai continuar 1 menos x2, somando ali as frações. O denominador comum é raiz de 1 menos x2, então fica a raiz de 1 menos x2 ao quadrado mais x2, isso aqui então 1 menos x2 é o denominador, a raiz de 1 menos x2, e a raiz de 1 menos x2 ao quadrado elimina a raiz, fica 1 menos x2 mais x2. Então, cancelando ali menos x2 com x2 e colocando sobre o mesmo denominador, aí eu tenho 1 sobre 1 menos x2 vezes a raiz de 1 menos x2. Mas a raiz de 1 menos x2 é 1 menos x2 na potência 1 meio. Então isso tudo pode ser escrito como 1 sobre 1 menos x2 na 1 meio mais 1, que é 3 meios, que é justamente a função que aparece debaixo do símbolo de integração, né? Então confirmamos que essa é a resposta. O exercício 4 pergunta o que é uma curva integral de uma função f. A curva integral é o gráfico de uma das antiderivadas da função f. Então, a curva integral
gráfico de uma antiderivada de f. E qual a relação entre duas curvas integrais, quaisquer de uma função f? Nós sabemos que duas antiderivadas de uma mesma função diferem por uma constante. Então, se eu tenho f de x e g de x antiderivadas de f de x, então f de x maiúsculo é g de x mais uma certa constante. Então, se eu tiver duas antiderivadas da mesma função f minúsculo, a diferença entre essas duas funções é uma constante. Então, se está aqui o gráfico da função f, então se esse é o gráfico de f de x, o gráfico de g de x tem essencialmente o mesmo formato, ele só difere por uma constante c. Então é só como eu pegar a mesma curva e somar uma constante c positiva ou subtrair uma constante c negativa. Então, por exemplo, assim. Então estaria aqui g de x essa então é a diferença entre duas curvas integrais de uma mesma função. No exercício 6, devemos encontrar a derivada e enunciar uma forma de integração correspondente. Então, a derivada desse quociente aqui, usando a regra do quociente, então, quociente onde o denominador é o denominador que aparece aqui, só que é ao quadrado. Depois eu pego o denominador, que é x2 mais 3. Então, x2 mais 3, a função do denominador, vezes a derivada do numerador, a derivada de x, menos x vezes a derivada, então, do denominador. Essas duas derivadas são bem simples, né? A derivada de x é 1 e a derivada de x2 mais 3 é 2x. Então, aquela derivada lá, a derivada desse quociente, então fica x2 mais 3 vezes 1, que eu não preciso escrever, menos x vezes 2x sobre x2 mais 3 ao quadrado. Então isso fica x quadrado mais 3 menos 2x2 sobre x2 mais 3 ao quadrado. Então finalmente isso é 3 menos x quadrado sobre x quadrado mais 3 ao quadrado. Então, podemos concluir que a derivada da função x sobre x2 mais 3 é a função 3 menos x2 sobre x2 mais 3 ao quadrado. Logo, a integral indefinida de 3 menos x2 sobre x2 mais 3 ao quadrado de x é a função x sobre x2 mais 3 mais uma constante qualquer, uma constante de integração. E essa é a fórmula de integração. No exercício 8, temos que encontrar a derivada da função seno de x menos x cosseno de x e anunciar uma forma de integração correspondente a essa derivação. Então, a derivada do seno de x é o cosseno de x, eu vou ter menos, então, a derivada ali do produto de x cosseno de x. Então, vai ficar com cosseno de x menos a derivada do produto, então vou abrir um parênteses, x vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno de x, mais o cosseno de x vezes a derivada de x, que é o. Então, isso fica cosseno de x
Menos menos dá mais x seno x e menos cosseno de x. Consequentemente, aí, cancelando o cosseno de x, isso fica simplesmente x seno de x. Então, nós temos que a derivada da função seno de x menos x cosseno x é igual a x vezes seno de x. Logo, consequentemente, a integral de x seno de x dx, integral indefinida, é seno de x menos x cosseno x mais uma constante qualquer. Então, está aí a forma de integração associada a essa derivação. No exercício testes, devemos calcular essas integrais. Então, letra A, temos a integral da raiz cúbica de x² dx. Então, essa integral, nós vamos escrevê-la na forma de uma potência. Então, essa seria a potência x na 2/3, né? O expoente seria 2/3. Assim, nós podemos usar a regra da potência, né? Que diz que a integral de x na n dx é x na n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. Essa é a fórmula que vamos usar então para resolver esse exercício. Então, continuando aqui, seria então x na 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1 mais a constante de integração, ser uma constante arbitrária. Então, isso nós podemos escrever como 2/3 mais 1 é 5/3, né? Então, seria x na 5/3 sobre 5/3, que é a mesma coisa então que multiplicar aqui por 3/5. Então, essa seria a antiderivada de raiz cúbica de x². Na letra B, então, temos a integral indefinida de 1 sobre x na sexta dx. E a ideia é também usar a regra da potência, né? Escrever então a integral como a integral de uma potência de x, nesse caso potência menos 6. Então podemos usar a fórmula acima com n igual a menos 6, então fica x na menos 6 mais 1 sobre menos 6 mais 1, mais uma constante arbitrária. Menos 6 mais 1 dá menos 5, então fica x na menos 5 sobre menos 5, mais uma constante. E isso eu posso escrever então como menos 1 sobre 5x na quinta, mais uma constante c. Letra C, temos a integral de x na menos 7/8, então a integral já está no formato para usarmos a regra da potência, né, com n igual a menos 7/8. Então isso fica x na menos 7/8 mais 1 sobre menos 7/8 mais 1. Menos 7/8 mais 1 é menos 7/8 mais 8/8, né, que dá 1/8. Então fica x na 1/8. Já tenho aqui a constante de integração c. Então temos x na 1/8 sobre 1/8 mais c. Então isso eu posso escrever como x é como 8 sobre x na 8ª mais a constante de integração. No exercício 12, temos que resolver essa integral. Então, integral de... todos os termos já estão prontos para usar a fórmula da regra da potência. O último termo é apenas uma constante. Então, vamos integrar o primeiro termo, integral de x na menos 1/2. Isso então vai ser x na menos 1/2 mais 1 sobre menos 1/2 mais 1, isso pela regra da potência. Menos 3 vezes. Então, a integral de x na 7/2, então isso é x na 7/2 mais 1 sobre 7/2 mais 1. Mais a integral da constante 1/9, isso é 1/9 vezes x, né? Mais constante de integração c. Então agora
Vamos só ajeitar os termos. Então temos x na 1 meio sobre 1 meio, menos 3x na 7 meios mais 1. 7 meios mais 1 é 7 meios mais 5 meios, que dá 7 quintos, perdão. 7 quintos mais 1 é 7 quintos mais 1 dá 7 quintos mais 5 quintos. Então dá 12 quintos. Então x na 12 quintos sobre 12 quintos mais x sobre 9, mais uma constante arbitrária. Então agora posso simplificar aqui. 3 com 12 dá 4. E passando aí o 5 para o numerador, e também esse 2 aí para o numerador, eu posso escrever isso como 2x na 1 meio, que é a raiz de x, né? Menos 5 quartos vezes x na 12 quintos, mais x na nona, x sobre 9, mais constante de integração c. No exercício 14, vamos resolver essa integral. Primeiro vamos colocá-la num formato para usar a regra da potência. Então eu tenho 10 vezes y na menos 3 quartos, menos essa raiz cúbica eu escrevo como y na 1 terço, mais 4 vezes 1 sobre raiz. A raiz quadrada de y é y na 1 meio, então 1 sobre y na 1 meio é y na menos 1 meio. Isso, dy. Então agora estamos prontos para usar as regras de integração, a regra da soma e diferença e multiplicação por constante, e também a regra da potência. Então primeiro vamos integrar termo a termo. Então primeiro eu tenho 10 vezes a integral de y na menos 3 quartos, vamos usar a regra da potência, então fica y na menos 3 quartos mais 1 sobre menos 3 quartos mais 1, menos y na 1 terço mais 1 sobre 1 terço mais 1, mais 4 vezes y, 4 vezes y na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1, mais uma constante arbitrária. Então aqui eu tenho 10 vezes y na menos 3 quartos mais 1, o 1 é 4 quartos, então fica 4 quartos menos 3 quartos, fica 1 quarto. Y na 1 quarto dividido por 1 quarto, menos, aqui fica y na 4 terços, né, dividido por 4 terços, mais 4 vezes y na menos 1 meio mais 1 dá 1 meio, dividido por 1 meio, mais c. Então agora dividir por 1 quarto é a mesma coisa que multiplicar por 4, então eu tenho 4 vezes 10 dá 40, y na 1 quarto, menos 3 quartos, y na 4 terços, e dividir por 1 meio, mesma coisa que multiplicar por 2, então 2 vezes 4, 8, y na 1 meio, mais c. Então está aí a integral indefinida. No exercício 16, essa integral de 2 mais y quadrado, tudo ao quadrado, dy. Então a ideia para resolver essa integral é, antes de tentar qualquer coisa, vamos expandir essa potência 2 para obter então uma integral de uma soma de potências de y. Isso vai ser mais fácil de integrar. Então, expandindo então aquela potência ao quadrado, fica 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 vezes 2, 4 vezes y2, mais y2 ao quadrado, então y na quarta. Então agora fica bem mais fácil de integrar, posso integrar termo a termo, então a integral do primeiro termo, 4y, mais 4 vezes a integral de y ao quadrado, então é y na 2 mais 1 sobre 2 mais 1, então y ao cubo sobre 3, e o último termo ali, integral de y na quarta, pela regra da potência, então y na quinta dividido por 5, mais a constante de integração. No exercício 18, integral de 1 mais x quadrado vezes 2 menos x. Então, para podermos usar as regras de integração, vamos realizar aquele produto ali, 1 mais x quadrado vezes 2 menos x. Então, 1 vezes 2 é 2, vezes, menos 1 vezes x, que dá x,
mais x² vezes 2, que dá 2x², mais x² vezes menos x, que dá menos x². Agora sim eu tenho um integrando melhor para integrar, que é uma soma, um polinômio, né? Soma de potências multiplicado por constantes, então eu posso usar as regras de integração facilmente. Então, vamos integrar termo a termo. A integral de 2 é 2x, a integral de x é x² sobre 2, mais duas vezes, a constante vem para fora, a integral de x², perdão, é x² sobre 3, menos a integral de x² é x² sobre 4, mais uma constante arbitrária. Então está aí a resposta dessa integral. Exercício 20, integral de 1 menos 2t² sobre t² dt. Vamos, antes de fazer qualquer tentativa, vamos trabalhar um pouquinho no integrando e expressá-lo como uma soma de potências de t, multiplicada por constantes. Então eu vou dividir 1 por t² 1 por t², menos 2t³ por t². Obviamente eu posso simplificar t² na segunda parcela, restando apenas 2, e aquele 1 sobre t² eu escrevo como t na menos 3. Então eu tenho t na menos 3, menos 2 dt. E essa função é muito mais fácil de integrar. Então, integrando termo a termo, eu só tenho uma potência t na menos 3, então fica t na menos 3 mais 1, sobre menos 3 mais 1, menos a integral de 2, que é 2t, e mais a constante de integração. Então, isso eu posso escrever como t na menos 2, sobre menos 2, menos 2t, mais c. E, finalmente, posso escrever isso como menos 1 sobre 2t², menos 2t, mais c. E essa é a resposta para essa integral. No exercício 22, 1 sobre 2 na t, menos raiz de 2 vezes c na t, se eu integrando, então temos que integrar essa função. Isso, então, a constante 1/2 vem para fora e fica a integral de 1 sobre t, e esse é o logaritmo do módulo de t. Uma fórmula direta que a gente tem, né? Estou usando, então, essa fórmula aqui. A integral de 1 sobre x dx é o logaritmo do módulo de x mais uma constante arbitrária. Estou deixando a constante lá para o final, então eu já integrei a primeira parte, agora menos a integral da segunda parcela. Então a raiz de 2 é uma constante, fica integral de e na t, né, que é a própria função e na t. Então eu uso a fórmula integral de e na x dx é a própria função e na x mais uma constante arbitrária. Então a integral de e na t é e na t. E agora que não tem mais integração para fazer, posso adicionar então a constante de integração c. O exercício 24, então, vamos integrar a cossecante ao quadrado de t menos a secante de t vezes a tangente de t. Vamos integrar termo a termo, né? Para a primeira parcela, só a cossecante ao quadrado. Essa eu vou usar então essa fórmula aqui, né? Fórmula integral da cossecante ao quadrado de x é menos a cotangente de x mais uma constante de integração. Isso porque a derivada da cotangente é menos a cossecante, né? Então, a derivada então da menos cotangente é a cossecante ao quadrado, é menos a cossecante ao quadrado. Então, a derivada de menos cotangente é a cossecante ao quadrado. Então, a integral da primeira parcela, eu vou ter menos cotangente de x. Tem uma constante de integração, mas eu vou deixar para o final, para somar, colocar no final, já que eu tenho mais um termo para integrar, que é a secante vezes a tangente. Então, para isso eu vou usar aqui a integral da secante de x vezes a tangente de x dx,
é a secante de x mais uma constante qualquer arbitrária. Isso porque a derivada da secante é a própria secante vezes a tangente. Então, aqui, perdão, aqui no primeira parcela não tem o x e sim t. A variável de integração é t. Então, menos a integral da secante vezes a tangente de t, então é a secante de t. Então, agora que eu não tenho mais integração para fazer, eu posso somar a constante de integração. No exercício 26, temos a integral da cossecante vezes o seno mais a cotangente de x. Então, antes de mais nada, deixa eu fazer esse produto. Vou multiplicar ali por aquele termo seno mais cotangente, eu vou multiplicar por cossecante de x. Então, eu tenho cossecante de x vezes o seno de x mais a cossecante de x vezes a cotangente vezes a cotangente de x. Vou observar que o cossecante ela é 1 sobre o seno de x. Então, cossecante vezes seno de x é a mesma coisa que 1 sobre seno de x vezes seno de x. E isso é claro que é 1. Então, todo esse primeiro termo aqui, essa primeira parcela é 1. O outro termo eu vou deixar como está. Então, essa integral fica como integral de 1 mais a cossecante de x vezes a cotangente de x dx. Então, eu vou integrar termo a termo. Integral de 1 é x. E a integral da mais, né, a integral da cossecante vezes cotangente é menos a cossecante de x. Como não tenho mais integração para fazer, posso adicionar então a constante de integração c. Então eu tenho x menos a cossecante de x mais c. No exercício 28, vamos integrar a função 1 sobre cossecante de y dy. Cossecante, então nós temos 1 sobre a cossecante. A cossecante é 1 sobre o seno, no caso aí de y. Então essa integral é simplesmente a integral do seno de y dy. Isso é menos o cosseno de y mais uma constante arbitrária. Exercício 30, vimos a integral de φ mais 2 sobre seno quadrado de φ dφ. Então a variável de integração é a letra φ. Então vamos integrar, antes de integrar termo a termo, né, temos uma soma, vamos expressar essa segunda parcela, que é 2 sobre seno ao quadrado de φ, como 2 vezes a cossecante ao quadrado de φ. Isso por quê? Porque o seno 1 sobre seno ao quadrado de φ, né, é 1 sobre o seno, é 1 sobre a cossecante, ou melhor colocando assim, esse quadrado ali fica, posso escrever assim, né? 1 sobre o seno ao quadrado de φ, posso escrever como 1 sobre o seno de φ vezes ao quadrado, e isso então é a cossecante ao quadrado de φ. E foi isso que eu usei. Isso porque facilita a integração, já que temos uma fórmula direta para a integral da cossecante ao quadrado. Então, na variável φ, a integral de φ é φ quadrado sobre 2, mais uma constante de integração que deixamos para o final, mais 2 vezes a integral da cossecante ao quadrado, isso então é menos a cotangente de φ. E agora que não temos mais integração para fazer,
podemos adicionar a constante c, então isso escrevemos como φ ao quadrado sobre 2 menos 2 vezes a cotangente de φ mais uma constante arbitrária c. No exercício 32, temos a integral da secante de x mais o cosseno de x sobre 2 vezes o cosseno de x. Então, antes de fazer qualquer integração, eu vou fazer a divisão, a secante de x dividido por 2 cosseno x, mais cosseno x dividido por 2 cosseno x dx. Então, aqui na segunda parcela é óbvio que eu posso cancelar, ficando apenas o termo 1/2, a constante 1/2. E na primeira parcela eu posso escrever aquele termo 1 sobre cosseno como secante de x. Então eu tenho 1/2 vezes a secante de x vezes 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno também é secante de x, mais, então, 1/2, né, que eu cancelei cosseno com cosseno na segunda parcela. Então, essa é a integral que eu tenho que calcular. Então, ficando ainda com 1/2 vezes a secante ao quadrado de x mais 1/2 de x. Então, agora eu tenho a integral da primeira parcela e a constante vem para fora, fica 1/2 vezes a integral da secante ao quadrado, que é a tangente de x, mais a integral da constante 1/2 é 1/2 vezes x. Podemos adicionar a constante de integração, já que não temos mais nenhuma integração para fazer. O exercício 34, então temos a integral de 4 sobre x raiz de x2 menos 1, mais 1 mais x ao cubo sobre 1 mais x quadrado. Então, eu vou trabalhar um pouquinho na segunda parcela. A primeira parcela eu deixo como está, porque essa parcela aqui está pronta para ser integrada. Essa integral aqui vai resultar o arco secante de módulo de x, em vez da constante. Mas antes de fazer isso, eu vou trabalhar na segunda parcela. Então eu vou escrever esta segunda parcela da seguinte maneira. Esse 1 mais x, mas eu vou dividir esse 1 sobre 1 mais x2, mais x mais x3 sobre 1 mais x2 dx. Então isso fica, a primeira parcela eu deixo como está pronta para ser integrada, né? A segunda parcela também está pronta para ser integrada. A integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é o arco tangente de x, então essa também está pronta para ser integrada. A terceira parcela, note que eu posso fatorar o x no numerador, restando então no numerador, dentro do parênteses, 1 mais x quadrado. E agora eu posso simplificar essa expressão, cortar o termo 1 mais x quadrado. Então, aqui eu vou ter apenas a primeira parcela, 4, vou escrever assim, 4 vezes 1 sobre x raiz x2 menos 1, mais 1 sobre 1 mais x2, mais x, né, o que resta depois que eu simplifico aquele termo 1 mais x quadrado. Então agora, usando as regras de integração, primeira parcela constante vai para fora, 4 vezes a integral de 1 sobre x vezes raiz de x2 mais 1. Essa então é direto da fórmula, né? Temos uma fórmula para isso. Arco secante do módulo de x, mais o segundo termo, 1 sobre 1 mais x2, a integral disso é arco tangente de x.
e mais a última parcela cuja integral é x2 sobre 2, né? Integral de x2 sobre 2. E agora que eu não tenho mais integração para fazer, posso adicionar a constante de integração C. O exercício 36, então use a fórmula do ângulo duplo cosseno de 2x igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 para calcular a integral do 1 sobre 1 mais cosseno de 2x dx. Então vamos usar a fórmula do ângulo duplo. Então, ao invés de cosseno de 2x, eu vou escrever então todo aquele termo lá, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 dx. Então, aqui eu cancelo 1 menos 1, então fica só a integral de 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de x dx. E isso eu posso escrever então como 1 meio vezes a secante ao quadrado de x, já que 1 sobre cosseno de x é secante, então 1 sobre cosseno ao quadrado, então é secante ao quadrado. E essa integral eu coloco a constante 1 meio para fora e integro secante ao quadrado. A integral da secante ao quadrado é a tangente de x. Posso adicionar então agora a constante de integração C. Questão 38, de verdadeiro ou falso. A sentença se C denota uma constante de integração, então ambas as equações cosseno, integral do cosseno de x dx é igual ao seno de x mais uma constante C. E a outra afirmação, integral do cosseno de x dx também é seno de x mais π mais uma constante de integração. Ela afirma que essas duas sentenças estão corretas. Bom, a primeira sentença é verdadeira, nós sempre podemos verificar se a integração está correta. Né? A sentença é verdadeira se e somente se a derivada, né? Então, se eu diferenciar seno de x mais c, a resposta deve ser cosseno de x, mas a derivada do seno é o cosseno de x, mas a derivada da constante é zero, então isso dá o cosseno de x, então, que é a função que está aqui dentro, então essa afirmação está correta. A segunda afirmação, então, posso verificar se está correta simplesmente derivando, né, a expressão seno de x mais π mais c. Então, isso é a derivada do seno de x mais π mais a derivada de c. A derivada de c é zero. A derivada de seno de x mais π é a derivada do seno mais a derivada de π, enquanto que a derivada de c é zero, porque c é uma constante. Agora, como π também é uma constante, sua derivada é zero. E a derivada do seno é o cosseno de x. Né? Então, aqui fica com o cosseno de x mais zero, que é o cosseno de x, que é a função que está aqui. Então, essa sentença também é verdadeira. Então, ambas sentenças são verdadeiras. Né? Questão 40, de verdadeiro ou falso. A sentença é: cada curva integral do campo de direções dy dx igual a 1 sobre raiz de x quadrado mais 1 é o gráfico de uma função crescente de x. Ora, cada curva integral, se y é uma curva integral, então y o gráfico de y, né, é uma curva integral, então y é uma função que satisfaz derivada de y igual a num ponto x qualquer igual a 1 sobre raiz de x2 mais 1, mas essa função é sempre positiva, né? Porque é a raiz quadrada de um quadrado mais 1, coisa positiva, então essa função é sempre positiva, a derivada é positiva, o que implica que y de x é uma função crescente. Então a sentença é verdadeira.
O exercício 42 pede para usar um recurso computacional gráfico para gerar algumas curvas integrais representativas da função f de x igual a x menos 1 sobre x. Então, as curvas integrais são as antiderivadas, né? Então, integral indefinida da função f, que é x menos 1 sobre x, que eu posso escrever então como dividindo por x, né? Essa integral fica integral de 1 menos 1 sobre x. E essa extensão fica x menos o logaritmo do módulo de x mais uma constante c. Então, esses são os gráficos que a gente tem que fazer para alguns valores da constante c. Né? Então, infinitas curvas integrais, porque eu tenho infinitas possibilidades para o valor da constante c. Então, vamos fazer esse gráfico de alguns membros dessa família de funções. Eu escolhi alguns valores para o c. Eu escolhi c igual a 0, c igual a 3, menos 3, c igual a 6 e menos 6. Então, são 5 gráficos que vamos fazer. Então, dessas curvas integrais que estão aqui. Então, estão os gráficos. Então, x menos o logaritmo de x mais uma constante c, onde a constante é 0, ou mais ou menos 3, ou mais ou menos 6.